Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos ao canal Espiritualizando. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a Revista Espírita de 1858. Mais uma mensagem do mês de janeiro, daquele período em que o Kardec, junto com a espiritualidade, fizeram a compilação das melhores mensagens que dariam base aí também àquilo que foi falado no Livro dos Espíritos e no restante do Pentateuco kardeciano. Hoje nós vamos falar sobre visões. Visões. A gente já deve imaginar mais ou menos o que vai falar pelo título, né? Na última oportunidade falamos sobre os médiuns julgados. Se você não viu, volte aí no vídeo anterior e você vai poder aí desfrutar um pouquinho dessa mensagem importante que foi deixada para nós. Muito bacana. Você que está chegando agora, não se esqueça de dar o seu like, não se esqueça de se inscrever na página, que é muito importante. Acione o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. Aproveite bastante, comente, converse comigo, que a gente vai estar junto aí nessa jornada de ensino, essa jornada intelectual na parte do espiritismo, né? Como vocês podem perceber pelos nossos vídeos, nós fazemos o máximo para que você não crie fantasias sobre o espiritismo. Nós não temos a intenção de impressionar ninguém com fenômenos, com as coisas, né, que encantam, e nem matar a curiosidade das pessoas. O espiritismo não serve para isso, pessoal. A gente vê muita gente acaba se encantando, né, com os fenômenos espíritas, com as psicografias de várias pessoas, né? Muitas pessoas que vão para o outro lado e voltam para trazer aí mensagens mediúnicas, e muitos dos nossos amigos acabam tendo aí isso como carro-chefe do seu, como se fosse um chamariz para a doutrina espírita. É muito legal desde que se leve a sério, né, o espiritismo, que tem o condão aí de levar a gente a entender mais as palavras do nosso Mestre Jesus, a visão espiritual da situação, né, da coisa ali, o ensinamento mais espiritual. E acompanha aí, obviamente, alguns fenômenos espirituais. O mais comum, o mais popular é a psicografia, graças ao nosso querido e amado irmão Chico Xavier, que trouxe aí muitas mensagens muito importantes, de muita credibilidade. E é isso daí que a gente gosta de ensinar para as pessoas, identificar a credibilidade nas mensagens que a gente vê e ouve por aí. Então, você que está chegando agora, leia a introdução do Livro dos Espíritos, leia a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo e leia bastante as obras do Chico, né, para que você entenda, não só o Chico, como outros médios, como o Divaldo Franco também, né, como palestrantes como Haroldo Dutra Dias, Raul Teixeira, né, que trazem aí uma seriedade para a doutrina, sem fantasias, né, sem chamariz, sem iludir as pessoas. E é isso que é muito importante, porque começa a ficar uma coisa banalizada. E essa não é a ideia do Espiritismo. O Espiritismo vem para libertar, vem para elevar o nosso espírito ao nosso Criador, e não para nos enganar ou para trazer aí para a gente uma coisa florida, né? Cheio de falsas esperanças. Não é isso, tá, pessoal? Não é isso. Então tomem cuidado com o que vocês veem por aí, o que vocês ouvem, e tentem levar em consideração tudo que eu falei. Por quê? Porque a partir do momento que você lê a introdução desses livros, você consegue raciocinar o Espiritismo. E o Espiritismo é fé raciocinada. Então muita coisa que a gente vê aí, sem sombra de dúvida, é fantasia somente para ganhar like, e isso daí não é bacana, pessoal. Vamos então seguindo aí de maneira séria o Espiritismo, que a ideia mesmo é que vocês se elevem sem precisar ficar se impressionando.
Obviamente que se tiver aí alguma coisa que seja um pouquinho impressionante, mas que te traga também alguma mensagem bacana, também está valendo. Beleza? Vamos lá então. Não se esqueça de terça-feira, Livro dos Espíritos, quarta-feira, Evangelho segundo o Espiritismo, quinta ou sexta, Revista Espírita de 1858, essa que você está vendo agora. Vamos para as visões aqui, que a gente aprende com o Kardec e com os espíritos. Olha só, foi ditada em janeiro de 1858, mas a mensagem aqui, ó, conta a história que aconteceu 27 para 28 de agosto do ano anterior. Olha que legal. Vamos lá então. Visões. Lê-se no Courrier de Lyon. Na noite de Courrier de Lyon, né? Eu acredito que seja aqui, eu não pesquisei, agora que eu vi o sentido, deve ser uma revista ou um jornal, né? Que lê-se Courrier de Lyon. Vamos ver o que é o Courrier de Lyon. Vamos ver se a gente acha aqui. Realmente, é uma revista. Então vamos lá então. Lê-se no Courrier de Lyon, ou seja, no Correio de Lyon. Na noite de 27 para 28 de agosto de 1857, um caso singular de visão intuitiva se passou em Croix-Rousse, nas circunstâncias seguintes. Croix-Rousse é Cruz Vermelha em francês, Cruz Vermelha. Então deve ser algum bairro em Paris ou né, sei lá, uma vila, mas é Cruz Vermelha a tradução, tá? Vamos lá ver quais eram as circunstâncias da visão intuitiva. Não vamos esquecer que no Livro dos Espíritos existe um capítulo sobre emancipação da alma, tá? Lá vai se falar sobre êxtase sonambúlico, vai falar sobre dupla vista, vai também falar sobre, até mesmo sobre desdobramento, o próprio sonambulismo. É muito bacana. Parem um pouquinho para poder ler esse capítulo do Livro dos Espíritos, porque é muito legal. Isso você pode olhar lá no sumário. Vou fazer o seguinte, vou ajudar você. Vai aparecer aqui na tela qual é o capítulo e qual é a pergunta que vai, né, quais são as perguntas que falam sobre a emancipação da alma. Até gaguejei. Beleza? Então tá aqui no vídeo em algum lugar. Bom, não sei, vamos ver. Beleza, pessoal? Vamos continuar então. Há mais ou menos 3 meses, o casal B, honestos tecelões, movidos por um sentimento de louvável comiseração, acolheram em sua casa, na qualidade de doméstica, uma jovem atoleimada que vivia nos arredores de Bourgois. Aqui, olha só, pessoal, atoleimada é uma pessoa... Aqui eu tentei dar uma diminuída na força da expressão, porque eu vi que são expressões até muito fortes, né? Então, todo tipo de impressão para pessoa que tem algum tipo de problema, idiotia, palermada, boba, tola, palerma, né, que ainda estava falando. Então assim, eu acredito que era uma moça jovem que tinha algum tipo de transtorno mental, algum problema, alguma coisa que deixava ela com um aspecto meio bobo. Então, dando a impressão que tinha algum tipo de retardamento, alguma coisa desse tipo, tá? Então, era mais ou menos isso, né? A toleimada ficou até mais fino, né? Falar, né? Hoje em dia você pega e traduz e coloca e fala que a pessoa é todo aquele sinônimo, é capaz de ter um processo. Então aqui eu tentei dar uma diminuída, né? Coloquei a palermada com um tipo de idiotia, né? Então eles aqui, o que eles fizeram? Com um ato aí de piedoso, caridoso, eles acolheram essa moça jovem em suas casas, né? Vamos dar uma olhada então. Domingo passado, entre 2 e 3 horas da madrugada, o casal B foi acordado em sobressalto pelos gritos lancinantes, gritos aflitivos, angustiantes da empregada, essa menina acabou virando empregada, né?
que dormia num sótão vizinho ao seu quarto. Acendendo uma lâmpada, a senhora B subiu ao sótão e encontrou sua doméstica que, derretendo em lágrimas, numa exaltação de espírito difícil de descrever, torcia os braços em horríveis convulsões e chamava sua mãe, que dizia acabara de ver morrer. Ou seja, estava tendo ali o que para os leigos seriam alucinações, né? Então ela começou a ter ali uma convulsão, o que poderia ter causado aí alucinações, a grosso modo, sem pensar nas vistas espíritas, né? Vamos lá. Depois de consolar a jovem como melhor lhe foi possível, a senhora B retornou ao seu quarto. Esse incidente estava quase esquecido quando ontem, terça-feira, no período da tarde, um carteiro dos Correios trouxe à senhora B uma carta do tutor da mocinha, informando a esta última que, na noite de domingo para segunda-feira, entre 2 e 3 horas da madrugada, sua mãe havia morrido em consequência de uma queda que sofreu do alto de uma escada. Ou seja, ela viu o momento ali, né, a situação do falecimento da mãe, do desencarne da mãe, de uma distância muito grande, sem, né, qualquer possibilidade de comunicação, já que naquela época não existia internet e o telefone estava engatinhando, né? Talvez ainda nem tenha o telefone dessa maneira, porque em 1857 acho que a invenção do telefone estava acontecendo e ainda estava nos Estados Unidos, né? Vamos ver aqui, olha só. Quer ver? Pra vocês terem uma ideia. Qual foi a data? Ano 1876. Nem tinha sido inventado o telefone ainda. Graham Bell ainda estava estudando isso. Alexander Graham Bell ainda estava aprendendo ali, né, cuidando com o seu projetinho, né? Talvez não tenha tido essa intuição de criar o telefone ainda, né? E aí, em 1857, obviamente, então, era impossível você ter uma notícia tão rápida. E ela teve a notícia espiritual, né? Porque teve aqui essa intuição que causou nela convulsões, né? Então, nada mais, nada menos do que um fenômeno espiritual. Então, vamos lá. Depois de consolar a jovem, tal, chegou aqui essa notícia de que a mãe teria sofrido uma queda, né, do alto de uma escada e acabou desencarnando. Então, vamos lá. Em continuação, olha lá, aqui que eu falo que foi bem pesadinho, né? A pobre idiota, antigamente era muito comum chamar as pessoas que tinham algum tipo de problema mental, algum tipo de retardo ou atraso, de pessoa idiota, né? Isso hoje nada mais é do que um xingamento, uma injúria, né? Então aqui, ó, deficiência ou retardo mental. E era muito comum. E hoje as pessoas usam isso aqui como um tipo de injúria. Então acabou virando mais injúria do que realmente a identificação de uma patologia. A pobre idiota partiu ontem mesmo de manhã para Bourgois, acompanhada pelo senhor B, seu patrão, para receber a parte dos bens que lhe cabia na herança da mãe. Caramba, que rápido, hein? Cujo fim deplorável vira tão tristemente em sonho. Caramba, nossa, nem esfriou o corpo da mulher, já foram atrás da herança. Beleza, vamos continuar. Os fatos dessa natureza não são raros e muitas vezes teremos ocasião de nos referir àqueles cuja autenticidade não poderia ser contestada. Algumas vezes se produzem durante o sono em estado de sonho. Ora, como os sonhos nada mais são que um estado de sonambulismo natural incompleto, designaremos as visões que ocorrem nesse estado sob o nome de visões sonambúlicas, para distingui-las das que se dão em estado de vigília, e que chamaremos visões pela dupla vista. Pessoal, como a gente vinha falando já no capítulo especial do Livro dos Espíritos sobre essas visões sonambúlicas e as visões como dupla vista, visões estáticas, êxtase sonambúlico, eu posso dizer para vocês como que é a visão de dupla vista, porque eu tenho essa mediunidade.
embora tá um pouco tempo, né? Faz um pouco tempo, não, algum tempo que eu não tenho as manifestações, mas eu tive muita, né? Há até uns 6 anos atrás, 7 anos atrás, principalmente na época que a minha filha nasceu. Então, talvez a energia da casa tenha ficado diferente a ponto de me ajudar a manifestar essa dupla vista. E fiquei por um tempo ainda quando ela era nenenzinha ainda. Então, 1 ano, 2 anos, acho que até os 3 anos dela eu conseguia ainda ver, né? O que acontecia? Estava em estado de sono profundo e de repente a gente acordava por uma razão ou outra, com certeza por alguma provocação espiritual. E naquele período que você está chegando, né, tá acordando, e por alguns segundos eu conseguia ver o espírito na minha frente. Então quer dizer, eu ainda estava com os olhos do espírito aberto, né, os olhos do espírito abertos. Então até eu acordar por completo, essa visão ia aos poucos se esvaindo. Então eu conseguia ver algum espírito ou outro. Consegui ver o meu protetor, o meu mentor, né? Os outros também que me acompanham. Né? Porque a gente não é acompanhado por um só, né, pessoal? Uma andorinha não faz verão, né? Sempre vai ter bastante gente aí cuidando da gente. Também vi espíritos infelizes, sofredores, né? E visitas também. Vi também projeções ou premonições, né, de algumas situações da minha vida e realmente aconteceram, né? Então, tudo isso, pessoal, para vocês terem uma ideia, é como se fossem hologramas na nossa frente. Então, para aquela pessoa que tem curiosidade, imagina aí os filmes de ficção científica, onde você vê ali o holograma de uma pessoa. No próprio filme Nosso Lar tem uma parte lá em que se eu não me engano, o ministro vai dar uma mensagem pro pessoal e ele aparece como se fosse um holograma na frente de todo mundo, né? Uma palestra ali que até mesmo o pessoal, até o Haroldo no estudo do Nosso Lar, do livro Nosso Lar, ele fala, né? Que era internet, era uma live, né? Era uma live ali antes mesmo de existir uma live de verdade. Então era uma live com o espírito praticamente ali que presente, né, do palestrante, o ministro, aliás, e como se fosse um holograma. Então é assim que funciona para gente que está enxergando, né, o espírito. Às vezes é meio esfumaçado, às vezes é colorido, às vezes é sem cor nenhuma, né, tipo acinzentado. Tem uns que parecem mesmo aqueles filmes, né, antigos, da época do Carlitos, né, do Charlie Chaplin, e parece mesmo, né, acinzentado uns, né, outros são mais claros, e pude ver também projeção de imagens, né, como se fosse uma projeção de futuro. Então às vezes aparece como se fosse uma tela mesmo, né, projetada, como se fosse um projetor numa parede, assim, né, uma imagem projetada na parede, mas no ar, sem nada atrás. E às vezes colorida, às vezes não, né? É muito rápido, né? Mas eu pude ver ali algumas mensagens muito importantes da minha vida e que a gente acaba não conseguindo interpretar direito. Aí até me lembro, eu pensava assim, pô, poderia ter um pouquinho da visão de José de Egito, né? Ou do Daniel, né? Na Cova dos Leões, né? O Daniel, que interpretava sonhos como ninguém, né? Mas eu não tinha essa ideia. Aí a gente vai atrás de livro dos sonhos e tem uma impressão ali do que pode ser, aí realmente dava para acertar algumas coisinhas. Mas é que a gente acaba esquecendo porque foram mensagens que foram passadas muito antes de acontecer. E aí depois que acontece, passa um tempo ainda, você fala, nossa, eu tive a mensagem e nem percebi. Porque não foi uma coisa muito rápida de acontecer. Mas aconteceu, né? Eu, por exemplo, eu vi praticamente uma mensagem sobre o nascimento do meu segundo filho, né? O Davi, né? E eu me vi com ele no colo, né? Bebezinho no hospital, eu vestido daquela roupa não é médica, né? Mas aquelas proteções, né? Que você usa para entrar na sala de cirurgia, na sala do parto.
E atrás uma mulher passando, né, sendo empurrada numa maca. Provavelmente eu não vi quem que era na hora ali, naquela imagem, porque é muito rápido. É questão de 3 segundos no máximo que a gente consegue ver. Né? Ela vai desfazendo aos pouquinhos. E depois de tempos eu vi que realmente ali quem estava passando atrás era a Ângela, né, minha ex-mulher. E o colo era o Davira, né? E aí, com certeza, porque teve complicações no parto, né? O Davira não teve problema nenhum, mas a Ângela teve um efeito lá com relação um efeito negativo com relação a anestesia, mas que tudo acabou ficando bem. Mas houve essa notícia, foi interessante, né? Então é isso daí, pessoal. O êxtase sonambúlico, a visão, a dupla vista, ela acontece mais ou menos dessa forma. E é legal ver, e eu só identifiquei isso aí porque no livro dos médiuns não fala. Pelo menos eu não consegui achar lá. E achei no livro dos espíritos essa menção a essa mediunidade. Por isso que é importante a gente tentar ler de tudo aí para poder alcançar o que a gente precisa. Beleza? Vamos continuar então, pessoal? Então vamos lá. Então, os fatos dessa natureza não são raros e muitas vezes teremos ocasião de nos referir àqueles cuja autenticidade não poderia ser contestada. Algumas vezes se produz durante o sono e em estado de sonho. Ora, como os sonhos nada mais são que um estado de sonambulismo natural incompleto, designaremos as visões que ocorrem nesse estado sob o nome de visões sonambúlicas para distingui-las das que se dão em estado de vigília e que chamaremos de visões pela dupla vista. Finalmente chamaremos de visões estáticas as que ocorrem no êxtase. Ok? Opa, deixa eu tirar daqui. Êxtase, que é o êxtase sonambúlico. A gente explicou tudo lá no livro dos espíritos. E a gente vai colocar de novo para você ver aqui. Deixa eu ver a mãozinha. Onde está minha mãozinha? Aqui, aqui, aqui. Pronto. Agora, pronto. Aí. Beleza? Então, beleza. Os fatos seguintes o fato seguinte pertence à segunda categoria. Então a segunda categoria aqui, vamos ver. Eu acho que é as visões pela dupla vista. Vamos ver aqui, segunda categoria. O primeiro, visões que nesse estado sob o nome de visões sonambúlicas. Para distingui-las que se dão em estado de vigília pelas dupla vista. Finalmente, visões estáticas. Então, eu acho que é dupla vista. Vamos ver aqui que a gente vai identificando na leitura. Um armador nosso, conhecido, residente em Paris, narrou-nos há poucos dias o seguinte. No passado mês de abril, estando um pouco indisposto, fui passear com meu sócio nas Tuileries. Tuileries, ou Tuileries, né? São jardins lá em Paris, né? São tulherias. Eu vou mostrar para vocês aqui do lado, de novo. Aqui, vai nesse cantinho, uma imagem. Pronto. Bonitinho. São jardins bem bonitos lá em Paris, né? Como vocês puderam ver aí. Fazia um tempo magnífico. Né? Coisa que é difícil na França. Hein? Lá é muito acinzentado, sempre muito acinzentado. São raros os dias de sol com céu azul. O jardim estava cheio de gente. Olha lá o jardim, viu, pessoal? De repente a multidão desaparece aos meus olhos, já não sinto o meu corpo, sou como que transportado e vejo distintamente um navio entrando no porto do Havre. Reconheço por Clemens que aguardávamos das Antilhas, viu atracar ao cais, distinguindo claramente os mastros, as velas, os marinheiros, os mais minuciosos detalhes, como se lá estivesse. Então disse ao meu companheiro, eis o Clemens que chega, receberemos notícia hoje mesmo, sua travessia foi feliz. Voltando para casa, entregaram-me um telegrama. Antes de o ler, eu disse, é o anúncio da chegada do Clemens, que entrou no Havre às 3 horas. Realmente o telegrama confirmava a entrada na mesma hora em que eu tinha visto das Tuileries, né? As Tuilerias aqui, né? Tuileries.
Quando as visões têm por objeto os seres do mundo incorpóreo, olha que interessante, vamos lá. Poder-se-ia aparentemente, com alguma razão, qualificá-las de alucinação do mundo incorpóreo, tá, pessoal? Visões espirituais. Opa, aqui. Incorpóreo. Né? Porque nada lhes pode demonstrar a exatidão. Então, não tem como você garantir você cravar, né, com exatidão que possa ser. Porém, nos dois casos que acabamos de narrar, é a verdade mais palpável e mais positiva que se evidencia. Ou seja, um navio sendo atracado. Desafiamos todos os fisiologistas e todos os filósofos a que nos expliquem pelos sistemas ordinários. Somente a doutrina espírita é capaz de fazê-lo através do fenômeno da emancipação da alma. Ou seja, a alma ganha, né, liberdade, ela ganha altura, ela ganha liberdade, ela consegue se expandir. Que escapando momentaneamente dos seus tentáculos materiais, a liberdade, né? Escapando momentaneamente, transporta-se para além da esfera da atividade corporal. No primeiro caso, é provável que a alma da mãe veio procurar a filha para avisá-la de sua morte. Isso acontece muito, pessoal. Como que a gente consegue ir até a mãe ou buscar um parente ou ter... Quando você, por exemplo, eu gosto muito de pensar na minha avó que lá está no mundo astral, graças a Deus, deve estar trabalhando bastante. Então, quando eu quero lembrar dela, eu só preciso pensar nela, né? Se eu penso, ela com certeza, se eu fizer uma força, né, mental aqui, ela vai sentir, né, essa minha vibração, ela vai escutar a minha oração, a minha prece, vai chegar para ela de alguma forma. Isso porque eu estou encarnado e eu estou acordado. Agora, quando você está livre, você pensa, logo você lá está. Tá? Ainda mais no caso dela, que foi uma coisa muito espontânea. Tinha acabado de desencarnar. Então, a primeira coisa que a mãe, que é natural, o que eu vou fazer sem meus filhos? Ela pensa a primeira coisa no filho. Mãe é assim, não pensa em ninguém além do filho. O primeiro pensamento dela, na hora que ela deve ter caído e desencarnado, foi minha filha. E agora? Foi quando ela foi transportada pelo próprio pensamento dela, atraída para perto da filha, onde tinha, né, a mediunidade no caso ali, foi uma visão intuitiva, né? Na hora ela entrou em colapso ali, talvez pela própria energia da mãe, né? Porque a energia, querendo ou não, é mórbida, porque acabou de desencarnar, e a menina entrou numa convulsão e viu o espírito da mãe. Ok? Então isso é muito comum acontecer quando você desprende um pensamento muito forte. Por isso que a gente fala, o pensamento cria e o pensamento atrai. E nos atrai para onde a gente pensa, né? Então, se a pessoa tem essa espontaneidade, vai acontecer. Agora, os espíritos superiores, eles dominam vamos dizer assim, essa faculdade de se deslocar pelo pensamento. Eles dominam, tá? Então, basta pensar, lá ele pode estar, até mesmo se desdobrar, estar em vários lugares ao mesmo tempo. Não é se dividir, é se desdobrar. De nenhum espírito se divide, tá? Ele continua sendo um só, não tem como virar dois. Então ele consegue ganhar expansão, assim como o Sol atinge um vasto, né? Vamos dizer assim, um vasto, ele alcança uma distância muito grande, né? Na Terra ele alcança pelo menos um trecho muito grande de um lado da esfera terrena. O espírito, quanto mais ele irradia, né? Irradia a sua energia, mais longe ele consegue ir. Então, quanto mais superior, mais luz você emite. Quanto mais luz, mais você ilumina, mais você pode estar em outros lugares. É assim, né? E isso, na medida que vai ficando mais
elevados, vai ficando mais, vamos dizer assim, mais sutil a sua, o seu invólucro, o seu espírito, mais fácil fica de se locomover. Agora que aqueles que desencarnaram há pouco tempo ainda estão em estado de evolução, ainda caminhando, né, nos primeiros passos, esses aí têm uma dificuldade e dependem de outros espíritos superiores para se locomover ou de, como a gente pode ver no nosso lar, de veículos, né, de veículos para fazer essa locomoção, tá? Aos poucos a gente vai ficando independente, vai ganhando a liberdade, como o próprio livro vai falando aqui. Beleza, pessoal? Vamos continuar aqui. A gente parou... paramos aqui. Então, vamos só ler esse último pedaço. Então, no primeiro caso, é provável que a alma da mãe veio procurar a filha para avisá-la de sua morte, mas no segundo caso, o que é certo é que não foi o navio que veio encontrar o armador nas Tuileries. Preciso, pois, tenha sido a alma deste que foi procurar no Havre. Então, a gente pode dizer lá em cima, a menina, que foi a intuição, né? Ou poderia até mesmo ser a dupla vista, se eu acredito que até mesmo foi a dupla vista, porque ela estava dormindo, né? Ela estava dormindo e ela acabou tendo essa visão. Pode ser chamado também aqui de visão sonambúlica, né? Dessa visão sonambúlica. Já o dele foi um estado de êxtase, porque ele estava acordado, ele estava andando, estava passeando e de repente, né? Ele deu um estalo e o espírito dele saiu do corpo, tá? No livro do Livro dos Espíritos, a gente lembra que o êxtase ele pode ser que aconteça até mesmo quando a pessoa está acordada e ainda sob controle. Então ela consegue ir até certo lugar dependendo do grau evolutivo, da capacidade dela mediúnica, né? Tanto é que narra no Livro dos Espíritos, em uma das perguntas, aliás, na resposta de uma das perguntas, que às vezes o espírito vai e não quer voltar, porque conhece lugares aí fabulosos, né? Às vezes em lugar mais elevado, desde que, né, tenha autorizado a sua entrada. E aí, quando ele precisa voltar, acaba não voltando, acaba não querendo voltar. E aí pode dar um reflexo muito forte no corpo, pode desencarnar e pode até mesmo a pessoa ter algum tipo de problema neurológico por conta disso, né? Mas não é comum isso acontecer, não. Não é comum. Beleza, pessoal? Então aqui a gente consegue já encerrar esse capítulo, essa mensagem muito bacana sobre as visões, beleza? E no próximo vídeo a gente volta para falar um pouquinho mais agora sobre reconhecimento da existência dos espíritos e de suas manifestações. Beleza, pessoal? Agora peço a vocês que deem um like no vídeo, não se esqueçam de se inscrever aí na nossa página, comentem comigo se vocês gostaram desse vídeo e a gente se vê na próxima oportunidade. Um grande abraço para todos vocês, fiquem com Deus.